Será que hoje é o dia que Rian Johnson teve sua trilogia de Star Wars totalmente, 100% oficialmente cancelada? Nem tanto. Bora pro vídeo que eu te explico. E saudações imperiais. Eu tava pensando em fazer esse vídeo, ou se eu não fazia, mas me veio uma notícia aqui dizendo que a trilogia de Star Wars do Rian Johnson está praticamente morta, né? Não vai acontecer mais e não deu mais motivos sobre isso. E aí, assim, deixa eu contextualizar para vocês, caso vocês não estão ligados aqui nas notícias mais recentes, ou 8 anos atrás, na verdade. Rian Johnson foi cotado aí, ele foi contratado para dirigir uma trilogia de filmes de Star Wars, fora Os Últimos Jedi, e de repente o diretor ele ficou ocupado com projetos como Entre Facas e Segredos, a sua franquia principal aí para Netflix que ele tá lançando. E eu fiz um vídeo recentemente, falando justamente sobre uma entrevista do Rian Johnson para um portal, eu esqueci qual, mas vocês podem conferir no card, que era uma entrevista onde o Rian Johnson falava que não teve muito progresso na trilogia nesses últimos 8 anos desde que ele foi contratado. Eu até falei que, na verdade, às vezes Star Wars /Disney /Lucasfilm parece muito ficar do tipo uma camaradagem, né? Um espírito de boa vizinhança, no qual as pessoas elas estão sendo abertamente consideradas para dirigir Star Wars. Conversas são feitas, mas não passa somente do estágio inicial da conversa. A lá Patty Jenkins, a lá Taika Waititi e essa galera toda que a gente já sabe e teve esses percalços aí nesse meio tempo. Só que dessa vez, de novo, como eu falei aqui, chegou na minha mesa, aqui na bancada da Rádio Imperial, é claro, dizendo que a trilogia do Rian Johnson estava praticamente morta, né? E, na verdade, eu achei muito de má fé, tá? Bora dizer má fé aqui, porque é como eu sempre digo, tá? Aqui na Rádio Imperial a gente é um canal sério, a gente brinca, mas a gente também tem que relatar as coisas do jeito que são e não do jeito que as coisas que a gente quer que seja, tá? Então a gente relata fatos e não argumentos, a gente dá opinião, mas relata fatos também. O fato é que o site The Playlist, ele fala essa manchete daqui, dizendo que, né, enterrando a pá de areia no caixão da trilogia do Rian Johnson. E, na verdade, quando a gente vai para o que essa citação está dizendo, essa citação ela está pegando, na verdade, esse artigo está se referenciando a alguma coisa do The Hollywood Reporter, é uma entrevista do Hollywood Reporter que fez sobre a trajetória de carreira do Rian Johnson, com o Knives Out, por aí vai. E também, na verdade, essa parte da citação aqui nunca nem foi falada pelo Rian Johnson. Isso foi uma parte que foi assumida, né, uma parte opinativa do artigo da The Hollywood Reporter, que chegou até as mesas daqui e ficou parecendo para muita gente, rodou por aí e tal, que na verdade isso foi a boca, né, as palavras do próprio Rian Johnson, dizendo que a trilogia dele não estaria mais acontecendo, tá? Então assim, deixa eu só passar aqui para a tela do The Hollywood Reporter, onde vocês podem ler aqui, tá? É basicamente uma ideia um artigo muito legal, muito maneiro, contando a trajetória dele entre Breaking Bad, né, a questão do Last Jedi, depois como teve Knives Out, o sucesso também dos filmes inspirados no romance da Agatha Christie, por aí vai. Mas a citação original aqui do The Hollywood Reporter é que Johnson havia assinado para montar uma nova trilogia de Star Wars em 2017, e embora esse plano esteja praticamente morto, ele ainda não está se despedindo. Uma parte do meu cérebro sempre estará em Star Wars. Faz parte de mim e da forma como eu penso, diz Rian Johnson. Então vocês veem que aqui essa parte não está envolvida em aspas, tá? A parte que está exposta em aspas, na verdade, aqui é falando que ele sempre pensará em Star Wars. Rian Johnson também comenta que, na verdade, ele cresceu com Star Wars, ele acha que amor e ódio tá na mesma face da moeda, que as pessoas elas discordaram de uma forma muito forte contra a postura que o Luke Skywalker teve lá no filme, tá? Que às vezes as pessoas foram criticar diretamente atores, atrizes, né? Como o caso da Kelly Marie Tran, como também as posturas que tiveram contra a Lucasfilm, propagandas de ódio mesmo, sabe? E coisas assim que, enfim, a gente já passou aqui, já foram 8 anos desde o fato que Os Últimos Jedi lançou. E claro, né, eu assim, como eu falei, tá? Ele fala aqui no artigo, ele pincela só, isso daqui é a única coisa que ele fala sobre Star Wars no artigo todo, tá? E aí a galera tá fazendo tá assumindo que ele que falou isso, que o projeto não ia mais acontecer. Uma coisa que eu acho que, como eu falei, foi de muita má fé, tá? A pessoa do The Hollywood Reporter ter
exposto uma opinião, um fato argumentativo, e pegarem essa parte da frase desse artigo e fingirem que é uma frase do Rian Johnson mesmo, só pra inflar, né? Mas enfim, o ponto aqui é justamente a campanha aí anti-The Last Jedi, por aí vai. Porque assim, vocês sabem, quem acompanha aqui o canal faz tempo, sabem que The Last Jedi, pra mim, né? Os Últimos Jedi, pra mim, ele é o pior filme de Star Wars, tá? Da vida em si. Eu acho que ele não é um péssimo filme, ele não é um filme ruim, ele é um bom filme, sabe? Às vezes ele pode ser até um filme excelente, por aí vai. É questionável. Algumas vezes minha opinião ela varia muito a depender do momento que eu esteja assistindo o filme. Os Últimos Jedi, inclusive, foi o filme que eu mais assisti das sequels, tá? Então, eu devo dizer que, ainda assim, não é um filme que se conectou comigo, porque, pra mim, ele foge muito da fórmula de Star Wars, do que Star Wars é, e é por isso que a gente teve essa cisma tão grande aí, porque ele tentou fazer uma coisa que era um filme Rian Johnson e não um filme de Star Wars, tá? Eu acho que, como eu já falei sempre aqui, tá? Eu acho que se na verdade o Rian Johnson podia ter colocado sua identidade visual, identidade de diretor e tal, ele poderia ter feito isso bem melhor como o Tony Gilroy fez em Andor, uma parada que fosse, né, em Rogue One também, uma parada que fosse ali naquele micro-universo, naquela questão mais isolada da saga principal, onde a saga principal ali já mantinha o tom do George Lucas entre o episódio 1 até o episódio 6. O episódio 7 ele conseguiu também manter aquela essência de Star Wars. E o episódio 8 pra mim foi o que mais destoou dessa essência. Como eu falei, ele não é um filme ruim. Ele é um filme ruim de Star Wars. Ele não tenta ser um filme de Star Wars, tá? É repleto de coisas que... Enfim, eu já fiz muitas críticas aqui, já fiz vários vídeos sobre isso, eu já falei muito. Mas eu só queria dizer assim, que tipo, embora eu não goste, né, que esse é o ponto. Embora eu não tenha gostado do trabalho do Rian Johnson lá no episódio 8, na saga Skywalker em si. E eu, particularmente, eu vejo o Rian Johnson como uma pessoa responsável pelo status do fandom hoje em dia, digamos assim, né? Fora, obviamente, a Lucasfilm, as decisões que ela fez, a decisão que foi colocado de uma trilogia mal planejada. O Rian Johnson, ele tomou a frente disso porque barra diretor, barra escritor, as coisas que ele fez em Os Últimos Jedi. Mas ainda assim, por mais que eu não goste do trabalho dele, né, na saga em si, eu ainda devo admitir que a gente ainda reporta fatos e não argumentos e não opiniões aqui, onde eu poderia massacrar o Rian Johnson dizendo que não sei o que e tal, mas o fato é que ele nunca falou que a trilogia de Star Wars dele jamais ia acontecer novamente. É claro que a gente entra em outro debate aqui, como a gente sempre entra também em outros debates, tá? Como eu falei, isso aqui é uma conversa cíclica, né? Aqui a gente tá sempre repetindo a mesma conversa, mas como o artigo é recente, eu quis colocar, né, em pauta novamente aqui. Mas o ponto é que, na verdade, o Rian Johnson, ele tá naquele limbo de filmes de Star Wars em uma empresa que não se decide mais ou menos aí qual o próximo filme, o que é que vai sair da obra. O filme da Rey foi anunciado, meio que tá há muito tempo aí já. O filme do James Mangold a gente não tá nem sabendo. O próximo filme é um Star Wars Starfighter, que foi anunciado e já lança, né? Então vocês veem como é que tá o ciclo de desenvolvimento de coisas, que vocês veem para onde estão as prioridades certas, tá? Então, infelizmente, o Rian Johnson é só mais um das vítimas aí desse limbo que está em Star Wars, na falta de decisão, na falta de pulso firme na hora de tomar certas escolhas, tá? De saber que filme lançar ou saber como é que tá esse mercado aí em meio de decisões criativas meio estranhas, tá? Enfim, era só isso que eu queria dizer aqui. Então deixa aí sua opinião nos comentários, o que é que você achou de Os Últimos Jedi, sei lá, o que é que você acha dessas notícias do Rian Johnson, o que é que na verdade você esperaria de uma trilogia do Rian Johnson, né? O cara pensa muito fora da caixinha. Talvez, como eu falei, seja uma oportunidade boa, né? Fosse uma oportunidade boa do Rian Johnson explorar coisas do seu grado em Star Wars, que assim como Tony Gilroy fez no Rogue One e Andor, mas que esteja limitado aquele micro barra macro universo, como você queira chamar ali, naqueles spin-offs, onde cada um tem sua identidade visual e você permite que vários diretores, vários artistas, vários produtores e tal, despejem sua visão no mundo de Star Wars, que é muito, muito grande. E a gente tem essa variedade, tá? Essa variedade de filmes e de conteúdos aí na saga Star Wars. Pra todo sempre, aparentemente, né? Mas é isso, conta aí o que você achou nos comentários. Se você gostou desse vídeo, obviamente você deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder mais vídeos como esse. De resto, como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador e até a próxima.